Evangelho de João, capítulo 8. Eu gostaria de ler apenas 3 versos. João, capítulo 8, e o verso 30, 31 e 32. Logo após a leitura, nós faremos uma oração. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 8, verso 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque realmente é um privilégio poder estar na noite, na casa do Senhor, entoando louvores ao teu santo e bendito nome, que realmente merece, Pai, louvor, adoração e especialmente a nossa gratidão. Que nessa noite, Pai, nós possamos nos regozijar com a tua palavra. E para isso, Senhor, nós precisamos, pedimos, necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Ele que é o autor da palavra. Ele venha mesmo ser o nosso professor hoje à noite, revelando as coisas que a ti pertencem, Pai, aos nossos corações. E cada alma que chegou aqui, Senhor, receba mesmo o alimento espiritual para as suas vidas. A tua igreja aqui reunida, Pai, receba também a edificação. E se há entre nós alguém que não tem ainda certeza mesmo da salvação, não tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor faça uma obra especial, que é tua, Pai, e o Senhor mesmo faz a quem te apraz. Mas nós entregamos carinhosamente cada vida aqui em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Nós temos dedicado até o último ano, nos domingos à noite, estudar mesmo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é Jesus? O que Ele fez? E nos últimos domingos nós estamos tratando aquilo que Ele diz, que Ele mesmo fala, as suas afirmações, os seus ensinamentos, as parábolas, enfim, com o propósito mesmo de ouvir a voz do Senhor. Mas, amados, hoje pela manhã, terminou a escola bíblica e indo para minha casa, eu mais uma vez, quando entrei no carro, olhei assim à frente da igreja, e na nossa igreja está escrito o verso aí, que nós acabamos de ler, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que no sábado, eu estava conversando com um irmão aqui dessa igreja, e ele falou, pastor, essa palavra aí chamava muito a minha atenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fiquei pensando assim, né? Que hoje à noite estaria mesmo muitas almas aqui, todos, né? Que estamos presentes. E diante de Deus, nós que ministramos a sua palavra, nós temos responsabilidades com Deus e com cada um que vai chegar aqui hoje à noite. E sendo assim, nós temos a responsabilidade de falar a verdade, as coisas verdadeiras de Deus. E nós vamos assim, em consideração mesmo a Deus e a cada um, falar as verdades que o Senhor Jesus nos deixou. E olhe, eu sei que muitos talvez que estão aqui não vão acreditar, outros talvez não vão se agradar com aquilo que nós vamos falar, outros talvez não vão concordar, outros talvez assim não vão ficar indiferentes, talvez
até você nem volte mais aqui nessa igreja, mas isso não vai mudar, né, a minha convicção e nem a minha opinião, porque eu tenho a responsabilidade de, primeiramente, agradar a Deus, não aos homens, né? Muitos querem agradar a homens, mas nós devemos, primeiramente, agradar a Deus. E a melhor forma de agradar a Deus é falar a verdade. E é o que Jesus sempre falou e sempre falava, a verdade. Aliás, o Senhor Jesus, ele disse assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso incomodava muitas pessoas, especialmente os seus irmãos, os judeus. Jesus era atrevido, né? Era soberbo, mas ele dizia isso. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz, em João, nesse evangelho, no primeiro capítulo, e o versículo 14, diz: e o Verbo é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como o unigênito Filho de Deus. Então, essa é essa verdade que eu queria tratar hoje à noite, né? E aqui o Senhor Jesus, ele fala, ele afirma mais uma das suas verdades, né? Nós acabamos de ler esse trecho. Diz assim, olha, João 8,30. Dita estas coisas, muitos creram em Jesus, o povo ali que Jesus estava ensinando e pregando. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está fazendo uma afirmação, né? Se eles realmente conhecessem a verdade, essa verdade ia fazer o que com eles? Libertá-los. E aqui começa, né, uma afirmação do Senhor Jesus, porque ele está revelando a verdadeira condição daquele povo ali, do povo judeu. Ou seja, ele estava afirmando que eles, esse povo, eles eram escravos. Escravos. E aqui no versículo, veja bem, não é? Versículo 33, Jesus está dizendo, olha, e responderam-lhe os judeus. Quando Jesus disse, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eles rapidamente assim, eles contestam, né? E olha o que ele disse: nós somos descendência de Abraão. E era verdade. O povo judeu, eles têm o pai como Abraão, Abraão seu pai. Né? Então ele diz, olha, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Será que eles não esqueceram? Acredito que todo mundo aqui conhece que o povo judeu passou 400 anos escravizados lá pelo Egito, né? Como é que ele diz? Olha, nós nunca fomos escravos de alguém. Estavam mesmo enganados. Mas Jesus diz aqui, afirma, não é? Veja o verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade, vos digo. É interessante, né? Jesus repete 2 vezes. Em verdade, eu vos digo. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, é uma afirmação do Senhor Jesus Cristo. Todo o que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, não é livre coisíssima nenhuma, né? É pecador, é escravizado pelo pecado. Não tem aquela conversa de dizer, eu tenho o livre arbítrio, né? Eu tenho mesmo a livre escolha
Me desculpe hoje à noite, por isso que eu falei, né? Talvez você não vá assim concordar, mas você não vai concordar não é comigo não, né? Eu não estou aqui falando o que eu penso, o que eu acho. Eu estou citando o que Jesus diz. Ou seja, não tem livre. Ninguém tem a liberdade de escolher, não, porque todo aquele que comete pecado, ele é mesmo escravo, escravizado pelo pecado. Não tem liberdade, né? E o que é realmente pecado? A Bíblia diz, em 1 João capítulo 3, e o versículo 4, define mesmo, todo aquele que pratica pecado, ele também transgride a lei. E a transgressão da lei de Deus é pecado. Por isso eu pedi ao pastor Andrei fazer a leitura em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17. Ali mostra, né, a lei de Deus. É Deus mesmo que, a Bíblia diz, escreveu com o próprio dedo, em tábuas de pedra, né? Demonstrando a sua vontade. Lá está descrito os principais mandamentos da lei de Deus, né? E aqui nós assim chegamos à conclusão que nenhum de nós cumpre cabalmente a lei de Deus. Por isso que nós estamos condenados, praticamos mesmo pecado, ou seja, escravizados pelo pecado. Aliás, nós não nascemos livres coisíssima nenhuma. Já nascemos mesmo, a Bíblia diz, mortos em delitos, em pecados. Aliás, não nasce nesse mundo, escute, nenhum filho de Deus. Não nasce nesse mundo nenhum filho de Deus. Nós nascemos sim, criaturas de Deus, mas filhos de Deus não, muito pelo contrário, só nascem inimigos de Deus, filhos da desobediência, que a Bíblia fala, filhos da ira. Nós nascemos já pecadores por natureza. O salmista Davi, no Salmo 51:5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado já fui gerado pela minha mãe. No momento da fecundação ali, né, do óvulo com o espermatozoide, já nasce, já é gerado um pecador, já traz mesmo no DNA o pecado. Por quê? A Bíblia mesmo declara, Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, nossos pais, né, Adão e Eva, assim também o pecado passou a todos, porque todos pecaram. Aliás, de lá, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, a prova que você é pecador e que eu sou pecador, que nós somos pecadores, é que nós já nascemos, e não só isso, nós praticamos pecado. Passa a ser a nossa prática, a nossa conduta. A Bíblia diz, se você quiser conferir, em Efésios capítulo 2, e o versículo 1 a 3, diz todos, né? Vamos lá, eu vou ler aqui. Eu gosto sempre de não só citar, mas também de ler, né? Efésios 2:1 diz assim, olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos nós já nascemos mortos espiritualmente, a Bíblia diz, em delitos e pecados. E não só isso, né? Praticamos, como diz aqui a palavra de Deus, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. E eu gosto sempre de dizer, não só segundo, mas seguindo o curso do mundo, o sistema mundano, as coisas, né, que esse mundo dita. E todo é assim que a gente anda. Continua a palavra de Deus. Segundo o príncipe da potestade do ar,
do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo o diabo, o Satanás. Ele é o espírito que atua mesmo nos filhos da desobediência, seguindo. E Jesus vai acusar, é isso que é duro, né? Ofensivo, dizer que não nasce filho de Deus nesse mundo, e realmente não nasce. Nasce sim, criaturas de Deus, mas filho nunca. Nasce filhos da desobediência. E olha o que mais diz a Bíblia aqui no verso 3. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Não só segundo, mas seguindo. Como diz a Bíblia aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, veja, por natureza, não é? Por nascimento, filhos de Deus? Não.